Sim. Ezequiel, capítulo de número 47, o versículo de número 5. Ezequiel 47 e versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Talvez você que é cristão já esteja familiarizado com esse texto que eu estou lendo. Aqui fala quando Ezequiel teve uma visão. Ainda existe uma discrepância, uma discordância entre os comentaristas bíblicos, se Ezequiel de fato viu literalmente essas águas que corriam do templo, esse rio, ou se Ezequiel apenas teve uma visão, uma revelação. Mas enfim, o que importa é a mensagem que esse texto quer tratar, quer trazer ao nosso coração. Independente se ele viu literalmente ou se ele teve uma visão, esse texto nos deixa uma mensagem muito forte. O texto aqui vai dizer que Ezequiel vê um homem que tinha um cordel de medir. Primeiro ele vê águas correndo, né, do templo, do altar do templo. E essas águas iam se espalhando por todo o templo. E depois este homem conduz Ezequiel até um rio, né? Até um rio. E quando ele chega nesse rio, eles medem 500 metros. E aí o texto vai dizer que as águas davam no tornozelo do profeta Ezequiel. Aí o homem convida ele a entrar mais, mede mais 500 metros. E a água agora dava nos seus joelhos. E aí o homem mede mais 500 metros e convida ele a entrar. A água agora dava na sua cintura ou nos seus lombos. E então, quando o homem mede mais 500 metros e convida Ezequiel a entrar no rio, o texto diz que a água já passava dos seus ombros e não dava mais para ele continuar apenas andando. Era algo que ele só conseguiria ficar lá dentro se fosse a nado, porque as águas já cobriam, já passavam do nível em que ele conseguiria controlar a altura das águas, ou até mesmo a sua estabilidade dentro do rio. E aí ele mesmo descreve, dizendo que era um rio que ele não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele diz aqui, e me perguntou o filho do homem, você está vendo isso? Então levou ele de volta para a margem do rio. E quando ele voltou para a margem do rio, ele contemplava agora muitas árvores em cada lado do rio. E ele diz que o filho do homem lhe disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desde até Arabá, onde entra no mar. E quando ele deságua no mar, a água ali é saneada. Deixa eu destacar aqui algo que eu sei que Deus falou comigo e ele vai falar com você também. Esse texto aqui fala literalmente da nossa vida cristã, da nossa intimidade com Deus. Porque alguns aceitam a Jesus e se conformam com a experiência de ter a água nos tornozelos. Essa água aqui simboliza o Espírito Santo. Alguns aceitam a Jesus e se conformam com a primeira experiência. E essa primeira experiência é como se fosse água nos tornozelos, ainda está raso. Você ainda consegue se equilibrar dentro da água. Outros vão um pouquinho mais longe, e aí a água dá nos joelhos. Alguns vão mais adiante na sua busca pela presença de Deus, e a água dá nos lombos. Só que outros ou não se conformam com a água nos lombos e vão rio adentro,
vão de cabeça mesmo e mergulham nessas águas, mergulham nas águas do Espírito. Só que outros, não sei se por medo, eu não sei se por falta de atenção, eu não sei por qual motivo, tem alguns que resistem mergulhar. Tem alguns que resistem entrar a nado. Tem alguns que resistem sair de um lugar que para ele é estável, que para ele dá para ele se equilibrar, dá para ele sentir a areia no chão. E aí eu friso bem isso aqui porque o evangelho é assim. O que Deus deseja para nós era a mensagem que o Filho do Homem estava tentando passar para o profeta. Evangelho é assim. Ou você entra para mergulhar de cabeça, ou com a água no tornozelo, com a água no joelho, com as águas na cintura, não é suficiente. Você sempre pode entrar mais, você sempre pode mergulhar mais. E quando fala que ele chega num nível em que ele não conseguia mais ficar com os pés no chão e ele só podia nadar, aqui está falando de plenitude, de completude. E é isso que Deus deseja para os seus filhos, que eles tenham uma intimidade com Deus que seja profunda, que eles tenham um relacionamento com o Senhor que seja pleno, que seja completo, que chegue até os seus ombros, que ele mergulhe literalmente. Só que o que acontece muitas vezes é que alguns pensam assim. Deixa eu te falar, para você não estou contando tua história. É que alguns pensam assim, mas irmã, se eu mergulhar, eu fico com medo, porque eu tenho medo de profundidade, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, e começa a relacionar as coisas que tem medo. Deus não quer que você tenha medo, Deus só quer que você tenha confiança, Deus só quer que você mergulhe. É exatamente isso que Deus deseja, tirar de você a autodependência, tirar de você a segurança e a estabilidade, porque enquanto a gente tiver com a água na cintura, nós estamos confiando em nós mesmos, nós estamos confiando no nosso potencial, a gente está como se fosse alguém que está com controle remoto na mão, quando eu quiser eu volto. Quando eu quiser, eu recuo. Quando eu quiser, eu volto atrás. E não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você entregue o controle da sua vida totalmente nas mãos dele. E ele te convida nessa tarde, mergulha, mergulha, mergulha. O Senhor te convida a mergulhar nas águas do Espírito. Ele quer que você tenha uma dependência. E sabe qual é? A dependência dele. Somente dependente dele é o que Deus quer que você seja. Aqui Ezequiel só podia estar se fosse a nado. Aí eu te pergunto, ele atendeu ao convite do Filho do Homem para ir cada vez mais fundo no rio. E eu te pergunto, ele morreu? Não, ele não morreu. Sabe por que ele não morreu? Porque Deus estava no controle da vida dele. Ele não morreu porque quem convidou ele para mergulhar nas profundezas daquele rio era alguém que sabia o que estava fazendo e que velava pelo seu servo Ezequiel. Que velava, que cuidava do profeta. Você precisa mergulhar de cabeça nos rios do Espírito, tendo a certeza de que Deus está no controle da sua vida. E se Ele está no controle da sua vida, nenhum mal vai te suceder. Nada de ruim vai acontecer com você, porque Ele está totalmente no controle. Quando foi preciso Ezequiel voltar para a margem, o Filho do Homem lhe conduziu. E mostrou para ele por onde aquelas águas passavam. E olha, o que eu acho interessante é que o texto aqui vai dizer que aonde a água passava no mar, ali era saneado. Sabe o que quer dizer isso? Essa água passava pelo Mar Vermelho, pelo Mar Morto, perdão. Você sabe que o Mar Morto é um mar com alta concentração de sal. Praticamente nada sobrevive ali. Nada consegue ter vida. Peixes não sobrevivem, nenhuma espécie aquática consegue sobreviver dentro do Mar Morto, porque tem muito sal. Só que o texto está dizendo que quando essas águas que desciam do altar do templo passavam pelo Mar Morto, ali aquelas águas eram saneadas, elas eram purificadas. E aí o texto na sequência vai dizer, ali dava muito peixe, aleluia, ali tinha árvores frutíferas, ali tinha vida.
Glória a Deus. E as suas folhas não murchavam. Pelo contrário, as suas folhas, as folhas das árvores que estavam na margem daquele rio, curavam. Se você se permitir mergulhar, as águas do Espírito que vai conduzir a tua vida, aonde você passar vai haver cura. Sabe por que algumas áreas da sua vida não foram curadas? Sabe por que tem situações que você não consegue resolver, não entende por quê? Porque você não mergulhou ainda profundamente nos rios do Espírito. Quando você mergulhar, até o que é ruim vai ser bom. Até o que dizem assim, isso aqui não presta para nada. Não, vai ser bom, porque através do Espírito Santo que habita em você, vai sair purificando tudo que tiver ao seu redor. Tudo que estiver nas margens, onde houver morte, vai haver vida. Onde houver doença, vai haver a cura. Aonde houver coisas que não prestam segundo os olhos das pessoas, vai prestar. Porque você mergulhou nas águas do rio do Espírito. E esse rio, por onde ele passa, as coisas são transformadas. Mergulha. Tem gente que tem medo. Aliás, tem gente que tem coragem para mergulhar em tanta coisa, né? Tem gente que tem coragem de mergulhar no rio, nas altas profundezas de rios, de mares, de cachoeiras. Tem gente que tem coragem para tanta coisa, que mergulham de cabeça em tanta coisa, mas quando convida ele para mergulhar na presença de Deus, eu não sei por que ele tem medo. Eu não sei por que ele teme. Ah, irmã, eu tenho medo do preço, eu tenho medo da perseguição, eu tenho medo que alguém comece a olhar para mim diferente, eu tenho medo que o meu marido me despreze, eu tenho medo que a minha esposa me despreze. Ei, quem está te convidando para mergulhar é fiel. Então mergulha, desce, sai desse nível raso de espiritualidade. Deus quer que você mergulhe cada vez mais profundamente.